Nos últimos anos, vimos as janelas de contexto aumentarem cada vez mais. 8.000 tokens viraram 32, depois 100.000 e logo todos falavam de modelos com 1 milhão de tokens. No papel, parece que o problema está resolvido. Basta colocar tudo no prompt e deixar o modelo resolver. Exceto que não é assim que acontece na prática. O desempenho piora, as respostas ficam vagas, os custos aumentam e o modelo acaba se perdendo. É nesse ponto que essa nova ideia surge, não sendo um modelo maior, uma janela maior ou um truque de compressão. É uma maneira diferente de pensar sobre o que um modelo de linguagem deve ver primeiro. Massachusetts Institute of Technology e Intellecto Prime propõem, com modelos de linguagem recursivos, RLMs, uma mudança de mentalidade. Ao invés de obrigar o modelo a processar um prompt grande de uma vez, você o considera como um mundo externo. O modelo pode explorar. Ele não lê tudo, apenas vasculha partes, cria códigos para pesquisar e até aciona versões menores de si para ajudar. Isso parece abstrato a princípio, mas quando você analisa, é surpreendentemente intuitivo. Vamos abordar o problema central que tentam resolver. Mesmo os melhores modelos atuais sofrem com a chamada deterioração de contexto. Quanto maiores as entradas, mais rápida e acentuada é a queda de qualidade. Tarefas simples de busca, como localizar uma frase específica em um documento extenso, funcionam muito bem mesmo quando a tarefa geral é complexa. Mas tarefas cuja resposta depende de várias partes da entrada ou de relações entre elas desmoronam rapidamente. Isso é evidente em benchmarks como o Long e seus pares, onde os modelos precisam transformar ou comparar muitas entradas, em vez de apenas recuperar um fato. No artigo do Massachusetts Institute of Technology, eles visualizam isso com o GPT-5 à medida que você aumenta o comprimento da entrada de alguns milhares de tokens até centenas de milhares. O desempenho do GPT-5 cai muito, especialmente em tarefas lineares ou quadráticas com pares O-long que exigem agregação em pares na entrada. O GPT-5 basicamente entra em colapso. As pontuações F1 caem perto de zero, e isso acontece mesmo antes de você atingir o limite rígido de contexto. O problema não é só a quantidade de tokens, mas como o modelo os processa. Ao invés de inserir um prompt grande na inteligência artificial, todo esse texto permanece fora do modelo. Como um documento gigante em uma mesa, a inteligência artificial não lê tudo de uma vez. Ela só olha para ele quando precisa. O modelo recebe instruções básicas para interagir com o documento. Ela pode folhear partes dele, procurar palavras específicas, extrair pequenas seções, fazer anotações e até pedir ajuda para uma inteligência artificial menor em apenas um pedacinho. Em vez de se sobrecarregar de informações, ela segue aos poucos, checando só o essencial. Pense dessa forma. A inteligência artificial não memoriza mais o livro todo, mas folheia páginas, destaca linhas e pede a um assistente para resumir parágrafos quando precisa. Nos bastidores, uma inteligência artificial principal controla tudo e está ligada ao espaço com todo o conteúdo de entrada. Ela pode vasculhar, fazer buscas rápidas, dividir o texto grande em partes menores e entregar essas partes para IAs menores e mais baratas processarem. Quando ela tem tudo o que precisa, monta a resposta e envia de volta para você. Ainda parece um chat comum. Você pergunta e recebe resposta. O poderoso nisso é que a inteligência artificial para de pensar em quanto cabe na minha memória e passa a pensar em como trabalho com essas informações. Não se trata de ler tudo, mas de navegar por isso, e isso muda tudo. Com entradas grandes, a inteligência artificial pode lidar com até 1000 documentos de uma vez. São milhões de palavras. Nenhum modelo comum consegue ler tudo isso de uma vez. Com essa configuração, a inteligência artificial só escaneia e foca nas partes importantes sem tentar fazer isso. Todo o resto fica em segundo plano, intocado. Essa é a verdadeira inovação aqui. O tamanho da entrada não é mais o maior limite. O importante agora é o quanto a inteligência artificial consegue navegar pelas informações do teste. Os resultados, sinceramente, são difíceis de ignorar. Combinado ao GPT-5, o RLM alcança mais de 91 de precisão e o custo médio por pergunta fica abaixo de 1. Para colocar isso em perspectiva, a abordagem tradicional, onde você força o modelo a ler tudo diretamente, custaria algo entre 12 e quase 3 por consulta, isso considerando que o modelo suportaria tantos dados.
A diferença é ainda mais clara em tarefas difíceis. No Long Bench V2, usando só o GPT-5, o Code QA atinge precisão de 24. Se adicionar um agente de sumarização, esse número salta para 4.133, o que já parece uma melhora sólida. Ao mudar para a configuração RLM, a precisão sobe para 62, o que é realmente interessante. É o que acontece quando você simplifica ainda mais as coisas. Há uma ablação onde o modelo acessa o ambiente read-eval-print loop, porém sem chamadas recursivas. Essa versão alcança 66 de precisão, superando o RLM completo, o que é um ótimo sinal. Isso mostra que simplesmente mover o contexto da cabeça do modelo para um ambiente externo já faz uma diferença enorme. Antes mesmo da recursão, o modelo já funciona melhor sem precisar carregar tudo na memória ao mesmo tempo. Veja o Long Pares, a tarefa quadrática. Aqui as coisas ficam insanas. GPT-5 sozinho alcança F1 de 0,04, sendo praticamente inútil. Agentes de sumarização ficam próximos de zero. O ACT com recuperação chega a cerca de 24,67. O RLM completo sobe para 58,00 e a versão só REPL sem recursão chega a 43,93. No Ken 3, Coder Modelo Aberto Massivo, as pontuações base são menores que zero. Um F1 já o RLM completo atinge 23,11. O Read-Eval-Print Loop dá ao modelo um lugar para colocar todo esse contexto, assim ele não fica sobrecarregado. Subchamadas recursivas permitem ao modelo raciocinar sobre o contexto em partes gerenciáveis. O artigo do Massachusetts Institute of Technology mostra o que esses modelos fazem passo a passo. Quando você vê, faz muito sentido. Primeiro, o modelo faz uma análise rápida, observando o início da entrada para entender o tipo de situação. Isso é uma lista, documentos, registros, código ou outra coisa? Esse primeiro olhar ajuda o modelo a decidir o que fazer em seguida. Depois disso, ele fica mais seletivo. Ao invés de ler tudo, ele procura palavras, padrões ou linhas relevantes e ignora o restante. Então, o modelo já está reduzindo o problema sem realmente carregar tudo na cabeça. Quando tudo complica, ele para de tentar lidar com todos os dados de uma vez. Ele divide a entrada grande em partes menores, como linhas individuais ou documentos. Cada parte é processada separadamente, às vezes por modelos menores. O modelo principal mantém o controle, reunindo partes úteis em uma resposta única. Agora, quando a resposta final é muito longa, os RLMs usam outro truque simples. Eles não escrevem tudo de uma vez. Eles montam a resposta em partes, salvam cada uma e depois unem tudo no final. Eles contornam os limites normais de saída montando, não falando sem parar. É por isso também que a palavra recursivo realmente importa. O modelo pode voltar, perguntar novamente, refinar ou checar seu trabalho com chamadas menores e focadas. Às vezes, isso ajuda a identificar erros que surgem quando há muita informação misturada. Outras vezes, isso só significa trabalho extra e custo mais alto, e o artigo não esconde isso. Algumas execuções são rápidas e limpas, outras ficam revisando demais e acabam ficando caras. O importante é que o modelo agora consegue processar as informações sem se sobrecarregar. Isso nos leva ao custo e à eficiência. Em média, os RLMs são bem competitivos. Na maioria das vezes, executar um RLM custa menos que um modelo base. A chamada lida com tudo diretamente, mas a variância é alta. Algumas execuções são rápidas e baratas, outras demoram, fazem muitas subchamadas e ficam caras. Os autores destacam que todas as suas implementações utilizam chamadas síncronas bloqueantes, sem paralelismo nem políticas para saber quando parar. Há muito a melhorar aqui, é também onde entra o intelecto principal. Eles adaptaram o projeto do Massachusetts Institute of Technology em um sistema chamado RLMNV, configurado de forma bem intencional. A inteligência artificial principal só acessa um espaço de trabalho básico, sem web, poucas ferramentas e sem dados desorganizados ocupando memória. Todas as tarefas pesadas, como busca na web ou acesso a arquivos, são delegadas a modelos auxiliares menores. O modelo principal se concentra em pensar, não em buscar. Eles também permitem que ele envie várias tarefas de uma vez com o chamado lote de LLM. Assim, ao dividir, ele processa tudo mais rápido. E há uma regra muito rígida. No final,
O modelo precisa escrever claramente sua resposta final em um lugar específico e marcar como concluído. Evite pensamentos inacabados e distrações, a separação é realmente importante. Grandes blocos de texto nunca são despejados na memória principal do modelo. Eles permanecem fora, no ambiente. O modelo principal só vê resumos curtos, anotações e resultados intermediários. Isso controla tudo e evita que o sistema trave com seus próprios dados. Prime Intellect testou essa configuração em diversos cenários distintos. Um deles, Deep Dive, é totalmente focado em pesquisa na web, com páginas extremamente longas e cheias de ruído. MathPython foca em problemas matemáticos difíceis de competições usando programação. Eles reutilizaram o Olong e incluíram a cópia literal para testar se o sistema reproduz dados complexos como JavaScript, Object Notation, Comma Separated Values ou código misto. Exatamente, em todos esses modelos como GPT-5 Mini Prime e o próprio Intellect 3 MOE. A confiabilidade aumentou após serem integrados à estrutura RLM. Outra coisa interessante, ao comparar os modelos GPT-5 e Ken 3 Coder melhoram muito como RLMs, mas agem de forma diferente. No BrowseComp, o RLM com GPT-5 quase resolve o benchmark do RLM com Qwen 3. O Coder enfrenta dificuldades em metade das tarefas. O mais impressionante é que o prompt do sistema é basicamente idêntico. A única diferença é um aviso extra dizendo ao Qwen 3 Coder para não abusar das chamadas auxiliares. Essa pequena mudança leva a um comportamento muito diferente. O GPT-5 tende a ser cauteloso e seletivo, enquanto o Qwen 3 Coder é mais agressivo e começa a dividir as coisas linha por linha, especialmente em tarefas no estilo Olong. Mesma estrutura, instintos diferentes. Isso aponta para algo importante. Os RLMs deveriam funcionar com qualquer modelo e, em teoria, funcionam. Na prática, sua eficácia depende muito da qualidade do modelo base em tomar decisões. No momento, esses modelos não foram treinados especificamente para esse tipo de tomada de decisão, eles estão descobrindo isso na hora. Os autores admitem os limites. Os RLMs só alcançam certo nível de profundidade. As auxiliares são só modelos de linguagem comuns, não RLMs completos. Tudo ocorre de forma sequencial, sem paralelismo, reforço, aprendizado, orientação para dividir, parar ou definir a verificação adequada. Às vezes, o modelo pensa demais, revisa a mesma resposta, gasta recursos e ainda erra. Mas é aí que está o lado positivo. O artigo argumenta que essas execuções de RLM são basicamente um novo tipo de rastreamento de raciocínio e que rastreamentos de raciocínio podem ser treinados. Ao combinar essa estrutura com aprendizado por reforço, é possível ensinar modelos a explorar grandes entradas de forma eficiente, decidindo a profundidade e quando parar. Modelos e sistemas melhores se sobreporiam por muito tempo. Melhorar era treinar modelos maiores, com mais dados e computação. RLMs trazem nova dimensão na inferência. O limite não é mais quanto cabe na janela de contexto, e sim o quão bem o modelo consegue navegar pelas informações que estão fora dela. De certo modo, isso utiliza conceitos da ciência da computação clássica. Algoritmos out of core processam conjuntos de dados muito maiores do que a memória, ao gerenciar cuidadosamente o que é carregado. Os RLMs estão fazendo algo semelhante para modelos de linguagem. Memória de trabalho rápida e pequena, com acesso simbólico a grande armazenamento externo. E os resultados já são difíceis de ignorar com 10 milhões de tokens. Executando tarefas que desafiam modelos avançados, com custo igual ou menor, sem alterar a arquitetura do modelo. Quando perguntam se teremos agentes que lidam com grandes bases de código, gráficos de conhecimento empresariais ou meses de registros sem esquecer detalhes importantes. Esta é uma das respostas mais concretas até agora. Isso significa o fim da importância das janelas de contexto? Deixe sua opinião nos comentários e diga se isso te ajudou a entender o que realmente está mudando por trás dos bastidores. Curta e inscreva-se para mais análises e obrigado por assistir.